Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de junho de 2019. Iniciamos mais uma sessão da Comissão de Inquérito nessa data. E no dia de hoje nós temos duas situações para trabalhar. Uma é o depoimento do senhor Guilherme, que já está conosco nesse local. E, na sequência, nós estaremos conversando com o pessoal que for contratado para realizar uma auditoria no Criciúma Prev. E, exatamente por conta disso, hoje, os responsáveis por esse trabalho ficaram de estar conosco, nos apresentando essas informações. Por solicitação do próprio pessoal da auditoria, hein, Giovanni? Né, é que fosse apresentado para nós, vereadores, uma... Estão pedindo para levantar um pouquinho o som, por gentileza? Estão pedindo para levantar um pouquinho o som, que não estão ouvindo. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Então, como eu estava dizendo, hoje nós temos dois trabalhos a ser realizados. O primeiro é a oitiva do senhor Guilherme, e na sequência, que é o responsável pelos trabalhos de auditoria atuarial do Criciúma Prev. E, na sequência, nós estaremos ouvindo o responsável pela auditoria que foi contratada pela Câmara de Vereadores para a realização de uma auditoria também no Criciúma Prev, no município de Criciúma, acerca dos pontos da denúncia. E o que foi nos solicitado através do auditor contratado por esta casa é que eles apresentassem para nós os relatórios antes de concluir efetivamente, porque se tiver alguma informação que eventualmente consta na denúncia e eles por alguma razão não abordaram, eles teriam um tempinho ainda para fazer algumas observações. Então, hoje especificamente nós vamos ouvir o senhor Guilherme e depois nós encerramos a nossa sessão, ouviremos a auditoria no plenarinho, é isso, né, Giovanni? No plenarinho. Amanhã retomaremos com os trabalhos com a oitiva da procuradora do município, a doutora Ana Cristina Youssef, né, que estará também às 14 horas para a oitiva. Então, iniciamos nossos trabalhos com a leitura da ata por parte do secretário. Queria perguntar aos nobres colegas se foi por e-mail e se tem alguma correção na ata ou pode passar para ser assinada. Ok? Então, vamos passar para assinar a ata. Todos receberam certinho o relatório, a ata, tudo ok. Nenhuma alteração, algum problema, alguma mudança a ser realizada? Não? Ok. Então, a ata está aprovada, é isso? Vamos aprovar a ata, então, os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão, a ata está aprovada. Ok. Realizado a assinatura da ata, nós vamos fazer agora, né, já a oitiva.
Então, vereadores, então nós já vamos entrar na oitiva do senhor Guilherme Tadeu Lourenço e Walter, tá? que eu peço, se possível, já para adentrar em plenário. Já assinei. Boa tarde, senhor Guilherme. O senhor pode sentar, por gentileza? Pode ficar bem à vontade. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua vinda. Tentamos fazer a programação de acordo com as suas possibilidades, justamente para que o senhor pudesse estar conosco nessa data. Senhor Guilherme, essa casa está no meio, na reta final, assim, de uma comissão de inquérito, onde nós estamos apurando eventuais irregularidades existentes entre o Criciúma Prévia e a Prefeitura Municipal do Criciúma, em 4 pontos, né, que trata sobre o parcelamento, sem a existência de parecer do próprio Conselho de Administração, que é deliberativo, né, os relatórios que não foram informados os valores, a falta de participação do diretor-presidente na comunicação para o bloqueio dos valores por conta do atraso nos pagamentos. E tem outro ponto ali assim, vereador, só para relembrar aqui, para não fugir da minha... E o fato da existência de saldo em conta corrente e não ter pago as parcelas relativas às obrigações do município. Então, esses foram os pontos trazidos por uma denúncia ocorrida pelo Conselho de Administração, e essa casa, por conta dessa denúncia, optou em fazer essa comissão de inquérito para apuração e investigação desse trabalho. O senhor está aqui hoje, porque foi solicitada a sua presença pelos membros da comissão, e até porque o senhor parece-me que está fazendo um trabalho de auditoria para o Criciúma Prévia. Então, em decorrência disso, é a razão da sua presença nessa data. Ok? Lembrando, o senhor vai assinar um termo de depoimento, onde o senhor nos assegura falar a verdade, e dentro disso, o senhor sabe que o senhor tem a prerrogativa de, eventualmente, se não quiser falar, o senhor não é obrigado a falar, mas certamente as informações que o senhor puder nos trazer vai nos ajudar a elucidar, ou pelo menos esclarecer, os pontos que estão sendo trazidos para a nossa análise, ok? Eu gostaria que toda vez que o senhor se referisse, né, se fizesse através do microfone, para que a gente pudesse capturar todas as informações. Eu vou ler o termo de... Ok. Eu vou ler o termo de depoimento. Comissão de inquérito, resolução 009/2019, de 16 de 4 de 2019. Termo de depoimento. Eu, Guilherme Tadeu Lourenço e Walter, brasileiro, União Estável, empresário, inscrito no CPF sob o número 013-410-910-40, com domicílio na rua Dr. Barcelos, 1135, sala 303A, bairro Centro, município de Canoas, Rio Grande do Sul. Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que os conteúdos gravados por meios eletrônicos em posse desta comissão de inquérito, oriundo do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elecadas no Código de Processo Penal. Cristina, 25 de junho de 2019, Guilherme Tadeu Lourenço e Walter. O senhor vai assinar, por gentileza. Senhor Guilherme, a gente vai em seguida começar com alguns questionamentos, né? Mas o senhor tem a liberdade sempre de falar um pouquinho do seu trabalho,
né, o trabalho que o senhor está desenvolvendo, seja na Prefeitura, seja no Criciúma Prev, a gente gostaria que o senhor desse um apanhado, falando efetivamente qual é a finalidade desse trabalho, e poder fazer algumas ponderações nesse sentido. O senhor tem total liberdade para isso nesse momento. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Em relação ao trabalho que a Lumens Atuarial, né, foi contratada para executar, primeiramente pelo município de Criciúma e depois, em um segundo momento, pelo Criciúma Prev, não é especificamente um trabalho de auditoria atuarial, como o senhor se referiu, né, mas é um trabalho que visa a uma reestruturação, sim, na questão técnico-atuarial do Criciúma Prev, né, isso mais focado no trabalho contratado pela Prefeitura e depois, num segundo momento, né, como atuários responsáveis pela execução das avaliações atuariais, que é um trabalho obrigatório, né, que todos os regimes próprios precisam fazer a todos os anos e entregar para o órgão de regulação, que é a Secretaria de Previdência. Mas tudo, de fato, começou com a contratação do serviço pelo município de Criciúma, visando a reestruturação técnica, né, com estudos atuariais do plano de previdência, que possui um superávit bastante grande, possuía também um histórico já bastante longo, né, de inadimplência das contribuições, das obrigações, né, principalmente patronais. Isso, pelo que me foi reportado e pelo que eu tive acesso, não se restringe a esse governo, né? Isso vem já de um histórico de outras administrações, né? Acho que tanto que esse talvez seja o principal objeto, né, aqui da comissão de inquérito, pelo que eu pude minimamente entender, né, a respeito aqui do trabalho que vem sendo feito, né? Então, a ideia do trabalho que a gente está fazendo, né, foi contratado para fazer pela Prefeitura, é de tentar encontrar uma solução que seja plausível, no sentido de uma reestruturação técnica do Criciúma Prev, visando uma reestruturação que seja longeva, que a gente não precise, daqui a 1, 2 ou 3 anos, né, ter que repensar essa estruturação. Então, teoricamente, o mote, né, dos serviços a serem realizados pela Prefeitura se restringiriam a isso, né, e pelo Criciúma Prev, aí na qualidade de atuários responsáveis, né, pelas execuções das avaliações atuariais anuais, né, que devem ser entregues para os órgãos de regulação e fiscalização, Secretaria de Previdência e Tribunal de Contas aqui do Estado. Uhum. Ok. Eu vou fazer duas perguntas, né, e na sequência eu vou abrir para os vereadores questionar. Então, pela ordem, eu já vou agendando aqui assim. Emir, Zairo, o que mais na sequência? Ademir, Zairo, o que mais? Aldinei? Sim, claro, lógico. Perfeito, perfeito. Então, só gostaria que o senhor se referisse inicialmente sobre esses 2 contratos que o senhor se refere. Tá? O senhor teve um contrato pela Prefeitura Municipal de Criciúma, é isso? Onde foi contratado o seu serviço efetivamente quando? Eu acredito que foi no segundo semestre do ano passado, mas eu até nem trouxe as informações precisas, porque imaginei que não seria o objeto, né? Na realidade, são questionamentos que a gente vai contextualizando no sentido de poder dar condições para que as pessoas, para que todos os vereadores possam efetivamente externar seus comentários. Certo. Eu tenho alguma coisa que fala sobre o mês de outubro de 2018, é mais ou menos isso? Eu acredito que sim. O valor o senhor sabe? De cabeça agora não, Mas acima de R$60 mil, alguma coisa por assim? Aí. Ok, então você tem um contrato pela Prefeitura Municipal de Criciúma, está vigente esse contrato? Está vigente. Está vigente. O senhor fez um contrato também pelo Criciúma Prev? Certo. São 2 contratos? Sim. Ambos foi dispensado a licitação para a participação desse processo. O senhor tem ciência disso? Sim. Foi feita a dispensa de licitação para as suas contratações? Sim. Sim. No Criciúma Prev, o contrato,
fala sobre 2019, obviamente, eu tenho como 1º de março de 2019. O senhor tem presente essa data, não? Sim. É isso mesmo, pelo valor de R$ 16.200, 16.500, alguma coisa assim. Como eu lhe falei, Os valores, datas e objetos precisos eu não vou saber aqui informá-los. Mas, pelo que o senhor está comentando, imagino que seja algo nesse sentido. Sim. Nesse sentido. Eu estou falando isso exatamente porque, como essa contratação ocorreu em março, e já em março ocorreu uma parte do pagamento, por isso que me chamou a atenção, eu queria entender do senhor se... porque como iniciou os trabalhos no Criciúma Prev nessa data, né, no mês de março, e já no mês de março ocorreu um pagamento, me chamou a atenção, por isso que eu estou lhe questionando nesse sentido. Esses dois questionamentos, só para a gente começar a situar, eu passo a palavra para o Ademir Honorato. Boa tarde, senhor Guilherme. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Sou nome da Lumens. Bom, eu vou me referir especificamente em cima dessa alíquota, desse decreto, né, que foi postado esse ano, e em cima do seu... Tá baixo? Então tá, vou me referir diretamente sobre esse decreto, certo? E também do relatório que vocês fizeram. Mais diretamente lá na alternativa 4. Bom, você acabou de comentar agora aqui que foi contratado pelo município, né? Beleza. Qual foi o objeto desse contrato com o município? É como me reportei antes, né? Ela visava a uma reestruturação técnico-atuarial do Criciúma Prev, passando por alguma possibilidade até então não aventada, né, encaminhando para que não fosse assim, em relação ao reconhecimento do déficit atuarial pelos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? Né, seria ou um reconhecimento de um déficit via aportes periódicos, né, ou alíquotas suplementares, que é o caso que vem sendo feito aqui pelo município historicamente, né. Então, há uma insuficiência atuarial e essa insuficiência, esse déficit atuarial, ele deve ser pago. Né. Então, até então, a forma como vinha sendo pago, quitado esse déficit atuarial era por meio de uma alíquota suplementar com um escalonamento, de certo modo bastante grande, né? Era nítido que se preteriu, né, à época um pagamento, por exemplo, constante, em detrimento de um pagamento menor, de imediato, para um pagamento futuro maior e, na prática, bastante maior. Né? Okay. De acordo com o decreto, o 186, que o senhor está comentando, acredito, né? E que vinha já de outros também. Né? Mas a ideia da contratação é justamente essa, sair dessa alternativa, porque os meios ordinários, os meios tradicionais, eles estavam dizendo, né, eles estavam ofertando aí opções que provavelmente acarretariam em uma incapacidade orçamentária e financeira de cumprimento por parte do erário, não de imediato, mas principalmente, né, no futuro. Então, a ideia era justamente fazer uma reestruturação, né, saindo dessa ideia de meios ordinários de aportes e ou alíquotas. Ok, só para ser um pouquinho mais objetivo, mas sem problema, tá? Sim. Fica no seu tempo, mas só fazendo essa conotação aqui, pelo que vocês estão fazendo, que era 9,5 baixaram para 4,71, então não corresponde muito, mas tudo bem. Quando a empresa foi contratada pela Criciúma Prev também, certo? E qual foi o objetivo do contrato com a Criciúma Prev? Você foi contratado pelo município, você acabou de me explicar. Eu quero saber a contratação do Criciúma Prev, qual foi o objetivo do contrato com o Criciúma Prev? Sim, o objetivo com o Criciúma Prev é justamente a execução dos trabalhos obrigatórios anuais, principalmente, né, que é a execução das avaliações atuariais, exercícios 2018 e 2017, o seu refazimento também. E esse é o trabalho a que eu me referi antes, que é o trabalho que deve ser entregue, né? É um trabalho obrigatório e que deve ser entregue aos órgãos de fiscalização e controle dos regimes próprios, que é a Secretaria de Previdência e o próprio Tribunal de Contas. Então, são objetos, de fato, distintos. Tá?
O relatório atuarial, datado de dezembro de 2018, certo? Foi produzido dentro de qual contrato? Esse relatório, em qual dos dois contratos foi produzido? No do município ou no do Cristiumaprev? E o porquê? Eu não sei agora te responder exatamente, mas acredito que pelo do Cristiumaprev. Ok, não sabe, talvez... Pelo do Cristiumaprev. Cristiumaprev. Porque o objeto dele é justamente a execução da avaliação atuarial, né? Referente ao exercício de 2017. Ok. O relatório atuarial de 2019, data base 2018, produzido foi... tudo bem, foi dentro do contrato, você acabou de falar, né? De 14 de abril de 2019. 2018, então... Isso. E o de 2019, data base 2018, foi produzido dentro de qual contrato? Você também não lembra? Não, Cristiumaprev. 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 Então, esse foi do Cristiumaprev e o anterior foi do município. Provavelmente também Cristiumaprev. Talvez os dois, então. Sim. Ok. Tanto o relatório de 2018 quanto o 2019, provavelmente foi pelo contrato Cristiumaprev. Beleza. Como é feita a atualização da alíquota suplementar? Bom, o objetivo do trabalho de avaliação atuarial é justamente dimensionar o que a gente chama de passivo atuarial, reserva ou provisão matemática. E esse valor é quanto que um plano de previdência, ele representa o quanto que um plano de previdência precisaria ter guardado. E aí a gente vai comparar de fato com aquele valor que o RPPS, que o plano de previdência tem guardado. Havendo uma insuficiência, essa insuficiência, chamada de déficit atuarial, precisa ser equacionada. E é por meio desses cálculos em que a gente vai justamente determinar as alíquotas escalonadas, tá? Ou constantes de acordo com a capacidade orçamentária e financeira. Tá? Então, a gente, se puder, como pode ser visto, né, nos relatórios em que a gente apresentou, foram ofertadas 4 alternativas, né, referentes aos déficits atuariais que foram encontrados, apurados nos exercícios de 2017 e de 2018. As alternativas, elas seguem a seguinte lógica. A primeira buscaria encontrar uma alíquota suplementar constante por todo o período. A segunda seria um pagamento de aporte constante por todo o período. A terceira seria um escalonamento partindo já das alíquotas constantes do decreto vigente. E a quarta alternativa foi, de fato, né, aqui redundou no objeto de um novo decreto substitutivo, né, em relação ao decreto até então vigente, foi uma sequência de alíquotas visando aquela reestruturação inicial que comentava há pouco, né, no sentido de, em conjunto a isso, a gente fazer os demais estudos para esta reestruturação técnica do Cristiumaprev. Por isso que a alíquota sugerida, ela de fato foi reduzida, tá? Para que se pudesse justamente ter esse tempo e num sentido de cumprimento, de adimplemento das contribuições a partir de então. Porque até aquele momento, né, eu não me recordo exatamente em qual mês, mas o Cristiumaprev vivia com uma inadimplência das contribuições globais, né, principalmente a questão patronal. E a ideia era justamente fazer uma reestruturação, encontrando uma alíquota total patronal, seja a alíquota normal mais essa alíquota suplementar, cuja soma fosse possível de ser paga, né, em razão do orçamento de imediato, até que os estudos complementares ficassem prontos. Então, o contexto da redução da alíquota vigente para a que foi proposta, né, é esse. Era em um intervalo temporário de tempo, até que os estudos complementares fossem concluídos, essa alíquota fosse de fato reduzida, visando ao adimplemento pleno por parte da Prefeitura, que até então historicamente não ocorria.
Ok. Qual a responsabilidade do atuário na previsão dessa alíquota suplementar? A responsabilidade de vocês dentro dessa alíquota que vocês oferecem? Qual a responsabilidade da empresa de vocês sobre essa alíquota oferecida, que foi o caso aqui? Na verdade, ela não foi oferecida, ela consta como uma alternativa 4, Beleza. de fato, tá? E esta redução, inclusive, ela tem ali uma parte, né, no relatório, dizendo que há uma recomendação em função dessa questão de eventual redução, de que fosse consultado o órgão de regulação, que é a Secretaria de Previdência, antes da tomada de decisão no sentido de encaminhar a Casa Legislativa ou via, né, normativo próprio para que isso se efetibilizasse de fato. Tá? Então, há essa recomendação, né, no sentido de que uma redução de alíquota não estaria atendendo a todos os critérios, né, previstos pela atual legislação. E, nesse sentido, que a gente fez justamente essa recomendação, né, fez constar do relatório essa recomendação. Ok. Então, eu até vou... Desculpa aí. Então, como você acabou de falar, essa alternativa 4, eu vou entrar nela aqui nesse momento. E vou ler uma parte e vou fazer um questionamento. Alternativa 4. A manutenção das alíquotas de custo normal e revisão do plano de amortização vigente com a redução dos percentuais já previstos em normas vigentes. Conforme reunião ocorridas com representantes do município de Criciúma, aí eu pergunto, está afirmando, certo? Sobre essa afirmativa no item 4, que o estudo em questão foram os representantes do município reunidos com sua presença e de quem partiu a solicitação para que fosse feita essa alternativa? Foi efetivamente do município. Então, o município quem? As pessoas, aqui, diz que estavam reunidos, né? Juntos, coisa e tal. Em relação às pessoas, eu acredito que eu possa me reservar do direito de não comentar, mas foi, de fato, com os representantes do município, exatamente. Os representantes básicos do município. Exatamente. No sentido de expor ao atuário, no caso, a Lumens Atuarial, a minha pessoa, né, qual que seria essa capacidade orçamentária a ser inserida nesse contexto. Tá? Ou seja, de fato estancar uma inadimplência que vinha ocorrendo, a fim de, passada uma nova situação, se fosse o caso a partir dali haveria um compromisso, né, de cumprimento por parte dos repasses patronais. Até onde eu sei, isso de fato, né, está ocorrendo desde a vigência, né, deste novo decreto substitutivo ao anterior. Ok, então veio do poder máximo do município. Vou fazer outra leitura aqui, numa outra parte da alternativa 4, que continua assim: bem como a solicitação efetuada a essa consultoria, foi solicitada uma alternativa que considerasse a capacidade orçamentária do erário atualmente, né, e que acarretaria em uma redução das alíquotas vigentes, aprovadas na atual norma. O que é sabido, a contrariedade do conjunto legal sobre a matéria do atuarial dos RPPS, né, qual seja recém-aprovadas pela portaria, tal, lá. Há perguntas dentro disso aqui. Explique a ilegalidade dessa alternativa mencionada no seu relatório aqui. Qual é a ilegalidade? Onde é que está essa ilegalidade? Que você se reserva, então, né, tem que só me colocar aqui onde está. Sim, inclusive, eu acredito que seria de bom tom também ler a continuidade, né, do próximo parágrafo, que diz justamente que a gente não recomenda, né, essa questão, como eu havia falado antes. De fato, é uma solicitação por parte da Prefeitura, mas há uma recomendação por parte da consultoria, por parte da Lumens Atuarial, de que não fosse efetivada isso em norma sem a consulta prévia ao órgão de regulação.
No caso, a Secretaria de Previdência. Tá? Então, independentemente de haver um contexto no qual seria inserido, reportando ao que eu falei no início, de um estudo de reestruturação do Criciúma Prev, né, essa redução, a nossa recomendação é de que fosse consultado o órgão de regulação. Aí não vindo da responsabilidade de vocês, logicamente vocês avisaram, né, que estaria errado, ok. Sim, então, essa mas feriria, na verdade, a questão do conjunto normativo ali da portaria 403, artigo 25, Isso. e a portaria 464, o artigo 65, que tratam, né, sobre os requisitos para redução de plano de custeio patronal. O que interessa é que vocês deixaram aqui bem explicitado a ilegalidade, isso que já me importa aqui nessa linha aqui, nessa leitura. Então, eu vou fazer a continuação dessa... Na verdade, é uma ilegalidade, mas deixa eu trazer uma parte em relação, porque pode parecer muito direto, né, uma ilegalidade, mas nós fizemos um trabalho extremamente similar a esse, tá, no qual existe essas prerrogativas legais, né, de que teoricamente todos os entes deveriam atender e obedecer, e na prática, com esse mesmo município, num trabalho extremamente parecido com o qual nós estamos prestando aqui, a questão é que este município, de fato, seguiu a recomendação, fez a consulta ao órgão de regulação, e o órgão de regulação, no caso, à época ainda, se não me falha a memória, era o Ministério da Previdência, ele concordou com eventual redução. Ainda não vi esses documentos, mas tudo bem. Não, na verdade não, esses documentos não estão, né, aqui, eu só estou contextualizando em um outro caso, porque se for nua e cruamente, vai ver, poxa, foi descumprido uma norma, mas há um contexto e esta recomendação, ela só foi dada porque nós, enquanto empresa, já tínhamos vivido um outro caso em que isto foi, de fato, deferido. E aí vem uma pergunta, por exemplo, mas se o órgão regulador permite uma transgressão legal, isso é legal? É uma pergunta, né? Mas foi a recomendação, e somente por causa disso que a gente se sente confortável no sentido de ofertar essa questão, constar de um relatório oficial, né? Porém, logicamente, para fins de resguardo técnico, né, com a recomendação de que isso, antes de virar lei de fato, fosse consultado. Tá? Então... O questionamento que eu vou fazer na sequência agora é bem relativo a isso também. Eu fiz essa pergunta para o atuário anterior e ele me respondeu o seguinte, né? O anterior contratado a Criciúma Prev, certo? O que ele me comentou e que está na lei é que o município precisa de pelo menos, no mínimo 5 anos, seja superavitário, né? Para poder reduzir as alíquotas. Então, ele me deixou bem claro que essa procede, que só podia ser feito revisão, e aqui o que aconteceu, estava 9,5 para 2019, foi baixado para 4,71, conforme a indicação de vocês, e ao pedido deles, conforme você comentou também. Ele me comentou que na lei, agora esqueço, desculpa, a lei... Portaria 403, artigo 25. Perfeito. Então, que diz aqui que ele precisa de 5 anos superavitário para poder fazer o que foi feito agora em 2019, e isso não foi feito. O que você me diz disso? Eu me reporto às respostas anteriores, é exatamente isso. É o contexto que eu trouxe até agora, né? Mas você acha isso normal? Se a lei diz que não pode, que tem que ser superavitário para poder conceder essa diminuição da alíquota, e mesmo assim não está deficitário aí há muitos anos, desde quando foi criado, e mesmo assim estão fazendo esse tipo de... reduzindo as alíquotas. Normal não seria se não houvesse um contexto, tá? No sentido de a prefeitura, de fato, buscar auxílio técnico junto ao Criciúma Prev, junto a uma empresa, no caso fomos nós, né, para tentar de fato estancar essa sangria que o Criciúma Prev vinha historicamente sofrendo, né, no sentido de não repasse das contribuições. Então, todo o tom de conversas, o tom de reuniões foi: nós município, precisamos resolver o problema do Criciúma Prev. Okay. Esse é o tom, é com isso que se chegou
o trabalho para a gente. Num intuito, numa vontade muito clara e evidente de que o município, sim, estava disposto a construir uma solução. Essa solução, de início, careceria, por questões orçamentárias e financeiras, deste ponto. Tá? Aí, do relatório, constaram as nossas recomendações, infelizmente elas não foram seguidas, porém, acredito que se fossem submetidas à Secretaria de Previdência, haveria uma grande chance de que eles anuíssem com isso. Mas isso não foi, tudo bem, mas esse é o contexto. Então, em paralelo a isso, está sendo feito um trabalho visando essa reestruturação. Então, normal não seria se simplesmente nós fizéssemos isso e isso fosse simplesmente feito para que eu tivesse uma redução de imediato e não resolvesse nada, ou seja, empurrasse a alíquota para frente. E aí, provavelmente, nem nós concordaríamos em executar um trabalho dessa forma. Vou continuar aqui na alternativa 4, aqui, o final do relatório, 12 linhas que vocês nos deram aqui, e a maior parte dos meus questionamentos está só em cima dessas 12 linhas. O de 2017 ou não, o de 2017, né? Esse relatório último que vocês nos entregaram. Certo. Então, aqui, 2018. Data base 2017. 2017, página 31, né? Isso, página 31. Aí continua aqui, de qualquer sorte, para fins de atendimento de solicitações, o ente, já ressalvando que esta consultoria não recomenda a efetividade da presente alternativa por meio da alteração legal sem a consulta ao órgão de fiscalização ESPREV, que você acabou de comentar. Uma vez que afrontaria os dispositivos, vocês falando, uma vez que afrontaria os dispositivos que regulam a matéria atuarial por não serem preenchidos os requisitos necessários para uma eventual redução do plano de custo patronal que estamos discutindo. Apresenta-se a seguir a tabela completa da redução, que originou esse decreto aqui, que é o 007, não é o 186, como você comentou. Bom, em cima disso eu faço o questionamento. O prefeito foi cientificado de que o uso dessa alternativa desrespeita a lei? Ora, acredito que está nítido, que está claro pelo texto. Que o prefeito está ciente disto, dessa afirmativa de vocês, é isso que eu quero saber. Se sim... Aí cabe a interpretação do texto. Para mim, o texto é claro, mas pode ser que alguém não interprete dessa forma, Eu interpreto aqui, eu estou olhando, que ele sim está científico, porque ele pede para vocês, se vocês dão ok. O Conselho do CRISIMAPREV, ele aprovou esse relatório? O Conselho do CRISIMAPREV, ele aprovou esse relatório que foi feito aqui? Eu não tenho conhecimento disso. A gente fez uma reunião até algumas semanas atrás com os membros do Conselho, no qual eu estive presente, eles tiraram todas as dúvidas, foi um momento em que foi oportunizado, Ok, então foi apresentado, beleza. Desculpa, não sei, eu parei porque tinha alguma... mas foi oportunizado, justamente um momento para que se fizessem os eventuais questionamentos, dúvidas sobre justamente o relatório. Muitas das perguntas que os senhores estão fazendo aqui, de certo modo, também foram feitas naquele momento. A apresentação ao Conselho, como você bem falou, ele se deu depois do decreto, correto? Sim. Ok. O decreto 0719, esse que eu estou mostrando aqui, foi publicado em 12 de abril de 2019, no Diário Oficial do município. Nesse caso, a partir de quando que a nova alíquota deve ser considerada? Ou seja, ele foi apresentado, lido aqui, apresentado no Diário Oficial dia 12, e ele foi feito dia 9 de janeiro, esse decreto, mas foi publicado só no dia 12 de abril. Quando é que começa a valer a final? Em janeiro ou em abril, depois ele publicado para a ciência de toda... O normativo é que tem que disciplinar isso, tem que constar do próprio normativo. Normativo? A norma tem que constar essa previsão. O que eu posso lhe falar em termos de previsão legal macro
é que uma alteração de norma, ela tem como prazo máximo de início de vigência até o primeiro dia do exercício subsequente ao da avaliação atuarial. Isso é o que eu posso lhe dizer. Mas a norma, ela pode dar um início de vigência efetivo em outra data, desde que, né, não superasse essa data limítrofe máxima. Ok. Vai estar convencionado na norma. Vou fazer minha última pergunta aqui para... desculpa, adiantarei. Como o uso dessa alternativa, a 4 aqui, que você colocou, do estudo atuarial, impacta na saúde financeira do que se chama PREV? Muito pouco, no meu entendimento. Porque o decreto, ele tinha uma alíquota prevista, né, de 15%, de fato é uma redução, se parar para pensar, de quase um pouco superior a 10%, porém, a ideia é justamente adentrarmos, né, numa continuidade do estudo a fim de uma resolução do problema. Se a gente parar para pensar que, em função deste decreto, de certo modo, se reiniciou a adimplência das contribuições, também é um ponto a ser levado em consideração. Tá? Mas, logicamente, com todas as ressalvas feitas aqui, o mundo ideal não seria de uma redução. Tá? Mas não fosse esse contexto de adentrarmos em um estudo e uma revisão, e também, né, se hoje eu tivesse a informação de que o município não estivesse adimplente, né, esse contexto também já estaria, de certo modo, quebrado, né? Então, acredito que aquilo que foi me dito por meio das reuniões em que nós fizemos, né, até então está sendo cumprido. Aquele intuito que eu mencionei aqui do município de fato, resolver a situação do Criciúma Prev com o início de uma adimplência, isso, de fato, já está acontecendo. Tudo bem, mas eu não consigo assimilar onde que menos dá mais. Se tirando uma suplementação de 9,5 estava deficitário, sim, certo? Por que com 4,71 ele vai ficar superavitário? Mas é porque sim, ele vai começar a pagar em dia o que já é obrigado a pagar. Sim. Essa conta não fecha, isso não, né, fere muitos princípios, vamos lá, né, da matemática básica. Né? Eu entendo assim, ó, que eu estou vendo o que está claro isso aqui, né? Se isso não está só sendo jogado o problema para frente, postergando, largando o problema lá para frente, porque pelo que eu vi aqui no decreto e dentro do seu relatório, né, ele vai chegar lá em 2046, vai estar em 72% da suplementação. Você já vai estar... 72,25%. Não estão tentando... isso não vai sacramentar a morte do Criciúma Prev? Justamente, se fosse seguido a pleno essas alíquotas, é muito provável que se chegaria em um novo momento futuro de inadimplência. Isso é muito provável que venha a acontecer. Então, é por isso que estão sendo feitos esses outros estudos, né, em relação à reestruturação. Mas, realmente, um conjunto de alíquotas patronais aí que supere, por exemplo, 40%, 50%, 60% sobre a folha dos ativos, é de fato bastante pesado, de fato bastante oneroso. É muito provável que essa ou qualquer outra administração, né, viveria em uma nova inadimplência. Né? De qualquer sorte, a situação atuarial do Criciúma Prev, ela dispõe de um déficit bastante grande, né, e ela, como eu falei, pelas vias ordinárias, se fosse uma alíquota constante, como vocês podem ver ali na alternativa 1 ou na alternativa 2, aportes constantes, demandaria, além da alíquota normal, mais 30,93%, ou uma prestação mensal de R$ 3.400.000 por mês. Esses valores atualizados para a avaliação atuarial de 2018 demandariam uma alíquota de 39,37%, se fossem constantes, ou um aporte mensal de R$ 4.900.000 por mês. E tendo esse aporte, quantos anos ela poderia ficar sanada?
A ideia aqui, a verdade, seria aproveitar, todas as alternativas elas forem construídas com base no prazo remanescente do decreto anterior que estava vigente, o 183 de 2016, que era num prazo de 27 anos, ou seja, se esgotariam, né, essas alíquotas, esses aportes no exercício de 2045. Então, de fato, é uma situação atuarial grave, e que se os senhores me questionassem o que seria o recomendado, de fato, seria as alternativas 1 ou 2, alíquotas constantes. E aí a gente tem que justamente chegar e ver, de fato, uma capacidade orçamentária e financeira do município? Pode ser que haja, mas é muito provável que um desencaixe financeiro nesses montantes aqui de quase 40% extra sobre a folha, ou de quase 5 milhões extra todos os meses, é muito provável que outras áreas do município, né, sentiriam essa falta, né, de um redirecionamento dos recursos ao Criciúma Prev. Então, a situação ela é maior do que isso, né? Muito obrigado, senhor Guilherme. Até o momento é isso. Depois, se eu puder ter mais uma parte mais tarde. Obrigado. Sim, obrigado. Com a palavra, o vereador Osório Casagrande. Guilherme, boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Então, já acredito que a sua participação hoje ajudou a esclarecer, apesar de que não trata da denúncia, a redução da alíquota do custo suplementar. Mas como nós temos que entender o contexto de toda a crise do Criciúma Prev, foi muito importante a sua vinda aqui. Então, só para reforçar, né, a desconformidade dessa redução com as portarias 403/2008 e 464/2018, sofreu um alerta. Os senhores alertaram o município que se tratava de uma desconformidade, que a redução não atendia aos pressupostos dessas duas portarias. Está correto isso? Sim. Quando que se encerra o contrato do primeiro contrato da reestruturação para apresentação do plano de viabilidade? Já encerrou esse contrato? Não, salvo engano, ele tem uma vigência de 18 meses. 18 meses, então ele é de outubro de 2018, ele vai até... É como eu me reporto ao que eu comentei no início, né? Não tenho essas informações precisas, mas pelo que eu me recordo seria isso. Então, a Lumens ainda não apresentou alternativas de um plano de viabilidade do Criciúma Prev, porque o contrato ainda não se encerrou, é isso? Elas estão sendo executadas, né? E serão apresentadas em seguida. E que, logicamente, né, no decorrer, isso tudo vai ter que passar pelo próprio conselho, pelos conselhos, né, do Criciúma Prev, e, naturalmente, havendo uma necessidade de alteração legislativa, tem que passar por essa casa, vai ter que passar por essa casa também, né, no qual a gente vai ter novas oportunidades, certamente, para conversar sobre a decorrência desse contrato e dos trabalhos. Nossa preocupação é que, na comissão externa, onde participam 2 vereadores, é condição para apresentação para a Câmara de Vereadores, um plano de salvação, esse estudo. E pelo prazo que está nesse contrato, então termina o nosso mandato e nós deixamos de operar sobre essa solução. É possível, então, que termine o nosso mandato e porque não se encerrou o contrato de vocês. Pode ser possível, caso a gente não obtenha, por exemplo, alguma aprovação em relação ao estudo, por exemplo, do Conselho, enfim, pode, por decorrência disso, não por inércia de apresentação do estudo em si. Isso vai ser feito, provavelmente, em julho, mais tardar agosto, muito provavelmente em julho isso deve ser feito. Julho do ano que vem? De agora. Os estudos eles já estão em fase avançada para serem apresentados. Tá? E isso aí, logicamente, vai atender a todo um rito também, né, de apresentações, e em sendo os estudos, de fato,
havendo um entendimento pelas partes de que esse estudo pode ter uma continuidade, é como eu falei, vai ser apresentado aos conselhos, aos representantes do Criciúma Prev e, naturalmente, num segundo momento, havendo necessidade de alteração legislativa, vai ter que passar por essa casa, né? Então, teremos aí certamente novos encontros, né, em relação à decorrência dessa questão. Então, a previsão é julho de 2019. Muito provavelmente. A apresentação das sugestões da Lumens para o plano de viabilidade, é isso? É muito provável que em julho a gente tenha alguma posição já inicial. Não é uma garantia de que isto vai estar feito, pronto e aprovado e todos concordam, né? É uma apresentação para o início dos debates. Aproveitando o seu conhecimento técnico específico, foi dito aqui por um dos depoentes que o parcelamento, ele tem que, de regime próprio, tem que constar o valor do parcelamento. O senhor concorda ou discorda dessa afirmação? Eu desconheço precisamente essa informação, até porque é uma área que o atuário ele não pertine diretamente ao atuário. A gente recebe as informações dos parcelamentos vigentes, que na verdade são créditos, como se fossem, né, créditos a receber pelo regime próprio. Então, eles compõem o conjunto de bens e direitos. Bens e direitos do plano de previdência e cabe a nós, né, simplesmente receber essas informações. A execução, a legalidade, a forma como, o rito, isso não compete ao atuário. Ok. Está em andamento a discussão no Congresso Nacional da reforma da Previdência. Sim. E está em andamento uma negociação política para a inclusão de estados e municípios. Na opinião da Lumens, a reforma da Previdência ela é condicionante, ela vem primeiro, ela vem antes deste plano de viabilidade? Não, ela depois do plano de revisão, de reestruturação do Criciúma Prev, havendo, né, uma reinserção dos estados e municípios na reforma da Previdência, até porque eles foram, né, agora praticamente deixados de lado, mas se houvesse essa reinserção e se de fato eles compusessem essa PEC, essa reforma da Previdência, oficialmente, isso com certeza traria uma ajuda, traria um desafogo atuarial a todos os regimes próprios do Brasil. Não seria diferente, né, aqui com o Criciúma Prev também. Mas, independentemente disso, nós não estamos esperando, nós não estamos contando com a PEC para dar andamento aos estudos. Não. Isso são questões independentes. Aí a gente... Acredito que essa é a posição nossa, né? E acredito que é uma posição correta, até pelo fato de que os estados e municípios também foram até então, né, retirados. Então, se nós estivéssemos esperando isso, nós poderíamos não estar caminhando também em relação aos estudos. Para encerrar, uma pergunta, mas também uma certa crítica, né? Porque, veja bem, parcelamento é uma forma de você diminuir os pagamentos atuais e mudando o perfil, né, o que o vereador alertou, você está jogando a responsabilidade para os governos futuros. É isso que significa um parcelamento. Você dá uma respirada agora. Com relação à alíquota complementar, é normal uma empresa se submeter a uma decisão política para ganhar tempo de forma explícita, ou seja, apresente uma solução em que você diminui a alíquota, vamos supor que dê R$800 mil por mês a menos de recolhimento. Apresente uma solução por decisão política para ganhar tempo, para que a gente possa pôr o corrente em dia e aí vamos atrás de uma solução. Esta redução da alíquota também tem a mesma estratégia do parcelamento, que é ganhar tempo. Correto? Você reduz o valor que deveria ser pago. A questão, é normal, num trabalho técnico, ele dizer, olha, eu vou apresentar uma alternativa ilegal para vocês consultem lá a Secretaria de Previdência Complementar, se eles acharem que isso aí é razoável, está tudo certo. Mas, veja bem, é normal um trabalho técnico se submeter
a uma decisão política para se ganhar tempo, a bel prazer, quer dizer, em desconformidade com as portarias, isto é normal? Bom, por vezes, em relação ao contexto de outros trabalhos atuariais, a gente vê, sim, isso. Tá? O que a gente não costuma ver é justamente esse resguardo por parte dos meus colegas, né, atuários, que simplesmente, por vezes, como mencionei agora, colocam em seus relatórios alternativas, sugerem planos de custeios com redução da alíquota simplesmente, sem qualquer ressalva, sem qualquer ponderação em relação à norma. Tá? Então, como eu comentei, aqui há uma ressalva, foi feito por uma deliberação própria do município baixar o decreto, simplesmente se o fez. Isso não vai deixar, a qualquer momento, de ser submetido a uma análise dos órgãos de fiscalização e de regulação. Isso pode muito bem acontecer de a Secretaria de Previdência chegar e dizer para o município, olha, tens que retroagir, a gente não concorda em relação a isso, essa transgressão de fato ela não poderia sequer ter ocorrido, tá? E isso vocês vão ter que fazer esse recolhimento retroativo, né, em relação à alíquota que estava vigente até então. Tá? Então isso pode de fato vir a acontecer. O que eu realmente não costumo ver é essa ressalva, né, em relação poxa, essa alternativa aqui, ela deveria ter uma consulta, vocês deveriam ter um cuidado em relação a isso. Tá? Então, reforço, isso só foi feito em razão de um contexto, né, de busca de uma solução maior para um problema que, como a gente viu aqui, atualmente é bastante grave. Vereador Osório, está satisfeito? Vereador Adnei? Bom, boa tarde, presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar, então, o Guilherme. Boa tarde. E agradecer pela sua presença aqui, Guilherme. Sabemos que em outra ocasião você não pôde estar e hoje tu conseguiu estar aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer um questionamento no sentido de, hoje, a Lumes, ela presta serviço para quantos institutos de previdência, para quantos municípios no Brasil? Em torno de 100 municípios, 120 municípios, mais focados aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e alguma coisa em Minas Gerais também, e alguns outros estados, mas daí com menos quantidades. Tá. Nós trabalhamos com municípios, né, de relevância, como Belo Horizonte, Florianópolis, então temos alguns municípios de maior expressão, Londrina, Jundiaí, enfim. Tá. Você presta serviços para o município de Criciúma desde outubro, então, desse ano? Isso, do ano passado. 2018? O início da nossa relação, de fato, foi, né, no ano passado. Já havia prestado serviço antes para o município? Não. Não, para o Criciúma não. Tá. Para o Criciúma prévia desde março desse ano? Acredito que a formalidade do contrato seja nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a essa questão dessa tabela de alíquota suplementar, escalonada. E esses outros municípios já adotaram essa redução também? Que vocês prestam esse serviço? Existem casos de municípios de ter adotado essa mesma... não teve a mesma tabela, mas... Teve um caso, como eu me reportei, que foi muito similar, praticamente análogo a esse, em que nós fizemos, de fato, essa recomendação, né? Só que ela realmente foi atendida, né, pelo município, foi consultada a Secretaria de Previdência, e nas idas e vindas dessas consultas, houve um deferimento, houve, né, uma anuência por parte da Secretaria de Previdência, condicionando algumas outras questões técnico-atuariais e sob pena justamente daquilo que eu estava falando. Nesse caso, sob pena de uma retroatividade das diferenças de alíquota, de recolhimento de uma retroatividade da diferença das alíquotas. Tá, mas qual foi o posicionamento da Previdência, no caso, da Secretaria da Previdência? Sim, autorizo, porém te condiciono a apresentar uma solução em até tal data, sob pena de que esta diferença de alíquotas a menor seja recolhida retroativamente.
Essa foi a posição, é por isso que nós inserimos e apresentamos esse contexto como um todo. Isso foi o que foi levado, né, tanto ao município como aos representantes do Criciúma Prev, neste contexto, de que a gente fizesse esse direcionamento para que se conseguisse resultado análogo a esse. O objetivo, então, o contexto maior disso era se conseguir essa anuência. Mas, de qualquer sorte, isso pode ainda ser submetido, né, a uma análise destes órgãos e pode, muito bem, acarretar em uma imposição de pagamento dessa diferença de alíquotas retroativas. Pode acontecer isso. Bom, está muito claro para todos nós aqui, tanto da CI como antes mesmo da composição da CI, que o Criciúma Prev, ele é desde a sua criação, né, vem se arrastando e trata justamente da garantia da aposentadoria dos servidores municipais. Né? Alguns, inclusive, já aposentados estão aqui acompanhando as sessões da CI, e a preocupação principal também é com relação, não só de levantar possíveis irregularidades cometidas, mas principalmente no sentido de dar uma saída, mostrar um caminho, a fim de que, independente da administração municipal, independente do prefeito que estiver, ou da Câmara de Vereadores, ou do prefeito, que é a questão praticamente do prefeito, de que esses servidores vão ter garantia de que eles vão receber os seus aposentos e que vão conseguir se aposentar. Nesse caso, eu não quero pedir para que você antecipe o resultado do teu estudo, mas você poderia, de repente, apontar uma ação que o município deveria tomar, ou poderia tomar com o objetivo de salvar o Criciúma Prev, pelo menos uma, não querendo antecipar o seu trabalho, porque ele vai apresentar, mas pelo menos uma ação que, de repente, o município poderia tomar para tentar salvar o Criciúma Prev, porque, pelo que nós estamos vendo aqui, o Ademir falou, né, dessa tabela suplementar que foi apresentada, que em 2045 nós teríamos que ter uma alíquota suplementar de 72%. O atuário anterior apresentava uma alíquota de 60%, de 49% daqui a 10 anos. Mas daqui a 10 anos, ou seja, metade do tempo nós chegamos até 2045. Ou seja, é fato, né, que todos nós sabemos que, se continuar desse jeito, se nada for feito, o Criciúma Prev vai quebrar, e principalmente os servidores, principalmente os aposentados, os servidores aposentados, é que vão sofrer com isso. Né? Ou o município vai ter que aumentar o imposto, porque a única forma que o município tem de arrecadar mais é aumentar alíquotas de impostos, seja IPTU, ISS e assim por diante, para tentar arrecadar mais para então pagar, né? Ou então vai quebrar. Né? Pelo que nós já vimos pela reforma da Previdência, foi retirado da reforma da Previdência os estados e municípios. Então vai sobrar para que cada estado, para que cada município faça a sua reestruturação, se assim achar. Então, você pode apontar uma ação que, de repente, antecipando um pouco aquilo que o município poderia fazer para salvar o Criciúma Prev? Eu acredito que poderia ser feito alguma coisa em relação ao cuidado com a questão remuneratória em relação aos servidores ativos, no sentido, por exemplo, de incorporações, de gratificações que ocorrem no meio do caminho da caminhada laborativa do servidor no município. De certo modo, isso é algo que constou, né, do texto da PEC, em um dos parágrafos lá do artigo 40, que seria a proporcionalidade da incorporação de eventuais gratificações. A gente sabe que aqui acho que tem uma ocorrência, por exemplo, de dobra de carga horária nos últimos anos, ou por vezes no último ano. Isso, de certo modo, atuarialmente é bastante grave. Tá? Qualquer incorporação... Só um pouquinho, por gentileza. É que mais uma vez, né, a gente insiste às vezes, mas eu sei, mas a gente gostaria de...
Não, tudo bem, mas se vocês nos ajudar fazendo silêncio, vocês contribuem também que a gente poder contextualizar com ele até aquilo que é trazido para nós. Oi? Não. Tá? Por gentileza, obrigado. Esse, na verdade, é um ponto bastante polêmico e é um ponto que é bastante normal e natural que enseje manifestações por parte dos servidores. Isso é normal. E por quê? E a culpa não é, de fato, dos servidores. A culpa é justamente de um regramento, de uma permissividade ocorrida, por vezes, em uma legislação antiga, que não tinha um olhar com a consequência atuarial. A gente percebe isso em diversos municípios de porte pequeno, médio e grande. Exemplo, como eu vinha falando, uma incorporação de uma gratificação ou uma dobra de uma carga horária em que o servidor incorpore isso sem nunca ter contribuído, atuarialmente isso decorre, ou disto decorre, um déficit atuarial. É daí também que surgem os déficits atuariais. Então, a gente tem que pensar que um plano de previdência, ele tem uma composição técnica. Eu só poderia pagar aquilo para o qual eu contribuí. Essa é a lógica que está por detrás de todos os regimes próprios. É o que a gente chama de lógica de capitalização. Ora, o servidor receber algo a mais, isso é ótimo, tranquilo. Só que, atuarialmente, se não houve uma contribuição no passado, isso vai acarretar em um déficit atuarial. Esta é a única solução? Não. Né? Mas este é um dos problemas que eu trago aqui para vocês, que é muito comum, né, em grande parte aí dos municípios. Porque criaram, né, essas leis, por vezes, elas não têm um pensar técnico, um pensar com uma decorrência atuarial. A gente defere, e é ótimo deferir uma vantagem, alguma coisa, para um servidor. Isso é lógico, é ótimo, mas desde que haja uma contribuição. E se isso não fosse uma verdade, e se isso não fosse um problema de fato constatado, isso não teria constado, opinião minha, leitura minha, de um texto de uma reforma da Previdência. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Outra questão que a própria PEC traz, e que também, obviamente, vai causar muita polêmica, é a questão da elevação compulsória das contribuições dos servidores para 14%. Isso a PEC traz. Isso resolve o problema? Não. Outra questão que a PEC traz, a retirada do ônus financeiro dos auxílios para os RPPS, auxílio doença, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão. O retorno do ônus desse pagamento ao ente. Então, um conjunto de ações desse pode redundar em uma redução, em uma diminuição do passivo atuarial, de modo que se possa, de repente, chegar a um déficit que caiba dentro do orçamento. Aí existem outras questões, aportes de bens imóveis, etc., mas uma ação isolada aqui para o Criciúma Prev, a gente não teria, né, com certeza, uma solução resolutiva de fato. Tá? Deixa eu só para me concluir, então, quer dizer, hoje, segundo o que nós ouvimos de outros depoentes, o Criciúma, o município está em dia com as suas obrigações com relação ao Criciúma Prev, tanto a relação dos parcelamentos, quanto o pagamento do recolhimento, tanto da parte do servidor quanto da parte patronal. Diante do que você colocou, então, por mais que, digamos que se o município continuar pagando em dia, que eu acredito que vai continuar pagando em dia, como está pagando hoje, rigorosamente em dia, tanto a parte patronal, a parte do servidor e também os parcelamentos estão em dia. Mesmo assim, não será suficiente para salvar o Criciúma Prev? Se essa sequência de alíquotas que consta do decreto for adimplida a pleno, até o exercício de 2045, nós teríamos a integralização, né, o pagamento do déficit atuarial. Desde que siga a alíquota. Desde que sigam aquelas alíquotas, né, que constaram desse novo decreto.
Tá? Então, é como eu me reporto lá no início, o objetivo do trabalho atuarial é apurar um resultado. No caso de haver uma insuficiência, um déficit atuarial, cabe ao atuário propor um plano de amortização, uma sequência de alíquotas aqui nesse caso. Se esta sequência de alíquotas, seja ela qual for adimplida até o fim, esse déficit atuarial ele estaria estancado. A questão que é o grande problema, exatamente, o maior problema hoje, que não é só de Criciúma, que não é só da região, que não é do Estado, que é Brasil afora, é que os planos de amortização que são necessários, que seriam ideais, principalmente ideais, eles não são orçamentariamente viáveis. Esse é o ponto, e é um ponto que é decorrência de um passado. Como a gente historiou também no início, quando nós chegamos aqui para fazer a análise, se a gente for comparar esse histórico de não repasse, isso é muito ruim, realmente. Né? Mas não é culpa de uma administração, porque uma administração chega e ela tem quando uma administração chega com a necessidade por de gentileza, pagamento... só peço, por favor, é importante ouvi-lo, independente das manifestações, das ponderações de vocês, é importante ouvi-los. Eu gostaria de pedir de novo, por gentileza, deixa ele fazer a apresentação. Não. Quando uma administração chega em um município, onde há parcelamentos em aberto, e aqui os parcelamentos em abertos históricos são de fato muito grandes, né? Tu tens a carga da tua alíquota normal, tu tens a carga da alíquota suplementar e tu tens mais uma carga de parcelamentos histórico. Obviamente que fazer mais parcelamentos, tu está alimentando a carga de quem? Principalmente do seguinte. Então, essa é a lógica negativa do parcelamento. Porque se eu não pago em dia uma obrigação que seria somente minha, a administração ainda teria uma prerrogativa de, por exemplo, fazer um parcelamento cujo prazo finalizasse dentro da sua administração. Teria essa prerrogativa. Aí vem uma pergunta, alguém fez isso aqui? Tá? Existe isso, e eu já ouvi isso de administrações. De fato, prefeito, aqui não repassei este mês. Mas o meu termo de parcelamento tem data fim do meu mandato. Alguém fez isso? Alguém cobrou isso historicamente, por exemplo? Ótimo. Se cobrou, ótimo. Se cobrou, excelente. Eu acredito que esse é o papel de todos. Gilberto, eu gostaria que você olhasse para a gente, por gentileza, só para a gente facilitar. Vai ficar mais fácil para a gente... Guilherme, né? Obrigado. Vereador Júlio, por gentileza. Guilherme, boa tarde. Pois não. Obrigado por comparecer. Eu só queria tirar uma dúvida, o Zairo já praticamente contemplou todas as minhas perguntas. Quando você coloca ali no relatório que você está se eximindo da responsabilidade, da ilegalidade, mas alertando a isso, tá? Isso foi uma sugestão da tua empresa ou foi uma solicitação do município? Eu não entendi exatamente qual parte que o senhor quer que eu responda. Alternativa 4. Sim. Que você coloca uma observação ali no relatório dizendo mas que... Mas colocar a observação foi uma solicitação? Não. A colocação da observação foi uma forma de isentar esse número, esse índice. Foi uma sugestão da empresa para a prefeitura ou foi a prefeitura que solicitou o índice que cabia no bolso dela, por isso que a empresa colocou a observação? Sim, foi a solicitação da prefeitura, como consta do próprio relatório. Mas isso já estava claro. Isso eu já respondi ao senhor, aos senhores também. Eu já respondi isso. Né? Okay. Já respondi isso por várias vezes, inclusive. Sim, o senhor. Valeu, Paulo. Deixa eu... Quer isso fazer também? Deixa eu só...
O senhor, na realidade, para fazer todo esse levantamento, obviamente, usa muito o termo censo, né? Censo é no sentido de fazer levantamento entre idade, aposentadoria, número de funcionários. É uma média ponderada, provavelmente, para que se chegue num número em que possa efetivamente atender todos os, né, nas suas respectivas aposentadorias, com os números existentes dentro de um comprometimento da própria folha de pagamento. Eu imagino que é mais ou menos isso. Censo, na verdade, a gente se refere a um censo cadastral, conhecido também por recenseamento ou recadastramento, com o objetivo de conseguir as informações cadastrais, né, tanto dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, para subsidiar o trabalho do atuário. Isso é feito com a presença da pessoa, efetivamente, ou são apenas números existentes no sistema? Da pessoa, tu diz o servidor, o aposentado? Não. Por exemplo, tem o aposentado, aquele que já está... O servidor, você tem essa pessoa que está ali no dia a dia. Mas em relação ao aposentado propriamente dito, você convida ele, prova que está vivo, sim, a expectativa de vida, existe esse contato com essa pessoa? Não é prerrogativa nossa, não pertine ao atuário isso, mas do que eu ouço, e não estou me referindo aqui ao Criciúma Prev, mas o que eu ouço é que os movimentos de recadastramento, eles são pessoais. Há uma convocação presencial para que se venha e traga as suas informações. Para o senhor chegar a esses números que o senhor traz para nós aqui, o senhor está se baseando em informações do sistema. Extraídas de sistema, naturalmente. Sim. Hoje o senhor tem acesso a essa base de dados? Não tem? Ela existe efetivamente? Como é que... Sim. E o senhor acessa como... Não, eu não tenho acesso ao sistema, né, na origem. Né? O trabalho do atuário, a gente carece necessariamente de informações para executar o cálculo atuarial. Perfeito. Tá? Então, a gente manda um pedido de dados com um layout, né, padrão, e aí tanto o RH, o município, como o RPPS, fica responsável por esse preenchimento das informações. Fazemos uma crítica, uma consistência, etc., desses dados, até o momento que a gente julgá-los minimamente pertinentes, né, ou confiáveis para a execução do cálculo, a gente vai proceder, daí sim, para a execução do trabalho. Certo. O senhor acompanhou o parcelamento do ano passado? Chegou a perceber isso? O senhor acompanhou, viu os números? Teve alguma participação efetivamente? Não sabe dos valores apurados? Não. Se foram devidos relativos às parcelas efetivamente, juros por atraso, por inadimplemento, e se foi adicionado o valor com a expectativa de um ganho por fato desses valores poderem estar aplicados, o senhor não tem... Em relação ao parcelamento, é como eu comentei. Dentre os dados que o atuário recebe, o conjunto de bens e direitos é um deles. Né? No caso, o parcelamento se configura como um direito, né, do RPPS em relação ao ente. Então, cabe a gente receber qual é o valor na database da avaliação atuarial da soma do montante dos parcelamentos vigentes. É isso que nos pertine. Independente de toda a contextualização, e é comum, nesse caso, né, às vezes, o próprio vereador fazer um questionamento. Vereadores, só um minutinho, por gentileza, só para a gente também não perder o fio da meada. Independente da contextualização, né, que o senhor trouxe aqui, apresentando um cenário entre as outras empresas, as prefeituras que o senhor presta serviço, óbvio, né, que essa preocupação, né, de números, efetivamente, que pode, ao longo do prazo, levar ao problema, né, e a curto prazo nós não temos a solução, óbvio que existe uma preocupação, óbvio que nós temos que estar muito atentos a isso, porque, afinal de contas, de um lado nós temos o servidor e, de outro lado, nós temos o contribuinte. Então, e do meio fica a responsabilidade daqueles que fazem a gestão propriamente dita. Então, existe responsabilidade para todos e obrigações de todos. Então, independente de qualquer contextualização, é claro que nos causa preocupação, estranheza, uma série de situações, uma série de adjetivos e substantivos para justificar isso. No entanto, o fato é real, né? Nós temos um déficit, usando talvez o termo mais apropriado,
O que a gente fala aí, está negativo, está positivo, mas é um déficit, porque na realidade os valores existem até aqueles números que nós temos, o que falta é um determinado valor para que dê saúde financeira para o cumprimento da obrigação. Esse é o fato, que independente do fato de vir de 2002 para cá e aquilo vai se acumulando, nós hoje estamos dizendo que, olha, vamos jogar para frente um problema. Lá na frente vai dizer, pô, quem foi o cara que trouxe para nós uma responsabilidade como essa. Então, essa preocupação, ela existe, ela tem que acontecer. E o fato de estar trabalhando os valores até 2017 é que é a responsabilidade dessa casa. Certo? É claro que talvez o estudo, se fosse buscado lá atrás, talvez muitas responsabilidades poderiam ter sido apuradas, né? E hoje mesmo, talvez, né, estaríamos buscando outros responsáveis por tudo isso. Só que, como a gente assume o ativo e passivo, é nossa obrigação trazer soluções para resolver um problema que é grave e, infelizmente, se arrasta ao longo do tempo. Então, por isso que, quando a gente fala dos percentuais suplementares, óbvio que a preocupação qual é? Enquanto um atuário apresenta um número, o outro apresenta outro número. Tá? Independente se um diminui o prazo e o outro aumenta o prazo. O fato é que esses problemas vão continuar acontecendo e realmente o contribuinte vai ter problema e o sofrimento daquele que fez um planejamento de dívida, que são de vida, que são os servidores, isso passa a ser um fato inevitável, cuja responsabilidade é nossa, porque nós estamos ocupando esse espaço hoje no município de Criciúma. Por isso a nossa preocupação. Por isso que muitas das perguntas que estão sendo trazidas aqui, ela foge um pouquinho do da obrigação ou da denúncia propriamente realizada. Por isso que o senhor está aqui. Primeiro porque nós temos números, né, e talvez o ponto mais importante da sua vinda aqui seja exatamente os números suplementares. Porque, ora, eu apresentar uma alternativa, eu vou aumentar o imposto, ou eu vou aumentar a alíquota de contribuição, eu penso que é uma solução simples e óbvia. Simples e óbvia. Só que nós estamos penalizando as duas pontas, tanto o servidor quanto o contribuinte. O que nós queremos é algo mais. O que nós queremos é que essa solução não afete diretamente nem um lado nem o outro, mas que se resolva o problema efetivamente, que é... Mas vereador, só que o fato é que de 2002 para cá, nós estamos vindo com esse problema. E está hoje no nosso colo o problema. E o senhor está ali para trazer alternativas. E aí nos preocupa a forma do investimento, a forma do pagamento dos valores que são devidamente atualizados, a responsabilidade do pagamento de acordo dentro do seu mandato. Isso é preciso estabelecer, porque é a única forma que nós temos de dar uma satisfação para as pessoas que merecem a satisfação. Essa questão do impacto, hoje qual é o percentual de contribuição hoje do município, efetivamente, que compromete a nossa arrecadação? O senhor tem isso presente, não? Não. Não sabe? Não. Tu diz o custeio patronal em relação à receita corrente líquida? Exatamente. Não. O senhor não tem. Oi? Não, 17 é a contribuição, é a parte patronal. Quanto isso compromete efetivamente do total do resultado, da nossa receita total. Receita líquida corrente, efetivamente. O senhor não tem esse percentual? Não, mas seria justamente analisar os 17,29% da alíquota normal, mais os 4,71%, que fecharia os 22%, mais os valores dos aportes totais referentes aos parcelamentos, somar isso no ano e dividir pela receita corrente líquida. Exatamente. Eu lhe perguntei porque... Mas o número, de fato, eu não é difícil conquistar, mas é possível. Não é difícil. Até por um efeito de avaliação, acho que esses números são fundamentais, até para um planejamento, eu penso, não sei. Né? Até que sob pena de daqui a pouco, realmente, com o comprometimento que o vereador Edmir está nos trazendo, 72%, será de convir que isso é um comprometimento extremamente exagerado, que foge até da lei de responsabilidade. Mas como
qualquer orçamento pessoal, a gente, enquanto empresa, e como eu já falei, a gente acaba lidando com municípios pequenos, médios, grandes, e a gente vê, né, por vezes, municípios com dificuldades para adimplir alíquotas na casa de 20%, 25%, e ao mesmo tempo que a gente vê municípios plenamente adimplentes com alíquotas de 40%, 50%. Né? Então, não cabe também ao atuário questionar se X é muito ou é pouco, porque cada município tem as suas responsabilidades, é como um orçamento pessoal. É isso. Tá? Então, quando passa um percentual, não cabe a gente questionar, poxa, mas é pouco ou muito. Eu posso contextualizar. Isso a gente faz. Poxa, olha, 22% é abaixo de uma média do que vem sendo adimplido, do que vem sendo cobrado em outros municípios. Isso pode servir como um parâmetro. Agora, se isso vai, de fato, doer ou não, machucar ou não o orçamento, aí só quem está ali nele sabe. Isso, e outra coisa, o senhor deixou muito claro com relação à responsabilidade, o alerta, né, olha, não é bom fazer isso por isso, tá? Ou se fizer isso, pode causar isso. Tá? Isso tudo está muito bem definido dentro daquilo que foi questionado e o senhor teve a oportunidade de esclarecer. E como eu falei, talvez o ponto mais importante fosse exatamente esse percentual, que me preocupa demais pelo fato de nós estarmos jogando para frente o problema. Tá? Problema que já foi jogado para frente lá atrás. E que alguém que vai estar lá na frente vai reclamar por que veio e que não foi solucionado o problema. Isso, infelizmente, é o que a gente está verificando nesse cenário todo. Agora, uma coisa é certa, nós temos que dar uma satisfação para o servidor e uma satisfação para o contribuinte. Eu acho que o Aldemir tem mais uma pergunta, mais duas? Tem mais? Eu vou bater isso porque realmente o que o senhor trouxe de informação eu entendi perfeitamente e já foi boa parte, já foi sanada nas perguntas dos nossos colegas. Fala, Aldemir. Boa tarde, não, Guilherme. Naquelas nossas conversações ali, eu perguntei para o senhor, não sei se eu não perguntei para o senhor, naquelas participações das reuniões, sempre, logicamente, o prefeito Clésio, o ordenador primário, estava junto nas reuniões, certo? Me resguardo a não responder. Ok. Quer perguntar? Boa tarde, Guilherme. Obrigado por ter vindo aqui trazer informações para a gente. Eu queria fazer uma perguntinha, só para mim tentar entender. Você sabe qual é a média salarial dos aposentados do Criciúma Prev, ou de quem está para se aposentar, para poder fazer esse cálculo? Dos aposentados por tempo de contribuição, em relação às mulheres, ultrapassa R$ 6.500, e dos homens, R$ 5.800 nas aposentadorias por tempo de contribuição. Em relação às médias salariais dos servidores ativos do município, referentes a dezembro de 2018, as mulheres, num quantitativo de 1.785 pessoas, R$ 3.923 de média, e 565 homens com uma média de R$ 4.397. Era isso. Era isso. Para finalizar, tá? Prometo para o senhor que eu vou finalizar. O senhor... é assim. O senhor comentou aí no transcorrer da oitiva que existiam servidores que se aposentou e não contribuiu. O senhor falou alguma coisa nessa linha, que por lei ficou estabelecida alguma coisa? Tem isso? Na prática, o que eu quis me referir são situações extremamente comuns que ocorrem, e até onde eu sei, ocorre aqui também, como em diversos outros municípios, é o fato de haver incorporações de gratificações ou de dobra de carga horária, desdobramentos que chamam, por vezes nos últimos anos, por vezes no último ano de contribuição, de atividade do servidor. Essa verba acaba sendo incorporada à remuneração efetiva do servidor, e isso naturalmente seria incorporar, isso naturalmente vai ser levado
a aposentadoria de quem tem a regra da paridade, da integralidade, da última remuneração. Tá? Só que aí vai ter gente, tem servidores que ingressaram, por exemplo, de 2004 em diante, que caso ocorra isso, vão se aposentar por uma regra da média. Isso, de certo modo, é diluído. O contingente de aposentados atual e futuro para os próximos anos é, em sua imensa maioria, ainda servidores com direito à última remuneração. Então, toda e qualquer incorporação que venha a ocorrer nesses moldes vai agravar o déficit atuarial. E voltando à linha da pergunta do vereador, isto seria uma das possíveis alternativas, soluções a fim de estancar, de reduzir eventuais incrementos no déficit atuarial. Isso não é uma prerrogativa básica aqui do município de Criciúma. Isso ocorre em outros municípios também. Tá? Mas eu me refiro a houveram aposentadorias no passado... Especificamente, eu não sei lhe dizer. Que eventualmente não contribuíram. Eu não estou me referindo às funções, às incorporações. No passado, houveram aposentadorias de quem não contribuiu. Que se aposentou. Aí eu desconheço essa informação. Teria que analisar os dados. Ok. É algo comum, devo dizer que é algo comum, infelizmente, também em muitos regimes próprios. Porque quando da criação dos regimes próprios, haviam grupos de aposentados que eram chamados do tesouro do município. E esses, em alguns casos, esses aposentados, eles foram jogados para dentro do RBPS. Sim. Sem nunca ter contribuído. Eu estou falando de modo geral, né? Eu não sei, como eu falei há pouco, se essa informação é a daqui do município de Criciúma. Mas foi muito comum isso ocorrer, sim. Tá bom. Gilberto, alguém mais quer fazer um questionamento? O vereador Jair, que não comentou nada? Não? Ok, Gilberto, eu agradeço, Guilherme, a sua vinda. Tá? Obrigado pelo senhor ter muito gentilmente ter arrumado um tempinho para conversar conosco, né? E gentilmente está suportando esse tipo de sabatina. A gente sabe que não é dos mais confortáveis isso, né? Mas eu quero agradecer e dizer que foi muito importante a sua presença e essa casa está sempre à disposição para o senhor. Fique à vontade para as suas considerações. Ok. Eu acredito só que, de fato, vocês têm... Eu acho que se criou essa noção, e essa noção ela foi amplificada agora de que o Criciúma Prev dispõe de um grave déficit atuarial. Eu acredito que isso é nítido e claro também que isso é histórico. Eu acredito que também isso é nítido e claro que esta ação pontual que está sendo debatida agora, ela não vai simplesmente ser a causa de uma insolvência futura, tá? E ela, sim, pode piorar um pouco a situação do déficit atuarial, mas ela está inserida em um contexto com uma administração que, de fato, está se propondo a resolver. E é por meio dessa administração, por meio do Criciúma Prev, que a Lumens também está inserida nesse contexto, no intuito de buscar uma solução geral, né, para o problema de déficit atuarial aqui do RBPS. Peço desculpa que eu chamei de Gilberto, Sim, Guilherme. Perdão, eu falei Gilberto, perdão, é Guilherme. Obrigado. E só para finalizar, eu acho que, independentemente de qualquer coisa, nós vamos precisar, para atingir essa solução da questão do déficit atuarial, da participação de todos. Eu acho que as manifestações contrárias, elas são extremamente bem-vindas, né? Eu acho que é por meio delas em que a gente vai ter eventual noção se estamos indo para um caminho certo ou não, ou de repente para fazer eventual ajuste às sugestões ou para o caminho em que a gente pensava. Então, quanto mais aberto for, de fato, esse desenho dessa solução, né, que vai necessariamente, como eu já falei, ter que contar com a participação dos senhores vereadores, com a participação dos representantes aqui do Criciúma Prev, para que a gente chegue, de fato, a uma solução. Então, a gente está, de fato, aberto, né, aí para conversar e para participar e ir até o fim na busca dessa solução junto a vocês. Muito obrigado.
Obrigado, viu? Nós, vereadores, nós vamos conversar mais um pouquinho, porque nós temos que definir alguma pauta de amanhã, na realidade, e a definição em relação à renovação, para em seguida a gente poder conversar com o pessoal. Gilberto, obrigado. Suspendemos a sessão por 2 minutos. Bom, retornando aos trabalhos, gostaria de justificar uma possibilidade. O que acontece é o seguinte: nós estamos, assim, amanhã temos a oitiva da doutora Ana Cristina, né? E surgiu uma dúvida em relação ao término, a data em que foi protocolada a comissão de inquérito. Na realidade, o protocolo da comissão de inquérito ocorreu dia 9 de abril.
E o regimento, ele deixa dúvida em relação à data do protocolo e à data da resolução, que é dia 16. Então, nós estamos contando tudo com data dia 16 para dar o encerramento. Perfeito? A nossa preocupação é que isso não comprometa todo o trabalho que foi realizado até agora, porque daqui a pouco vai ser questionado, porque, não é dia 16, é dia 9. Né? E nós estamos fazendo a programação para o dia 16. Então, para evitar qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de discussão, tá? Principalmente jurídica, tá? Nós estamos propondo, tá? Como existe a possibilidade de renovar por mais 90, nós não vamos fazer isso. Eu estou propondo que a gente, pelo menos, renove o prazo até 30 dias, para mais 30 dias. Para quê? Nós vamos ouvir amanhã a doutora, e aí depois nós vamos encaminhar para o relatório conclusivo dos nossos trabalhos, que vai ficar a cargo do vereador Ademir Honorato. Perfeito? Então, para a gente poder concluir os trabalhos de relatoria, abrir os prazos para vistas, né? Fazer a leitura dele em plenário, aqui nessa comissão. Então, nós vamos precisar de uns dias, porque nós precisamos de 15 dias para que o relatório seja entregue para essa casa antes do vencimento. Então, com essa confusão do dia 9 para o dia 16, e por uma segurança jurídica dessa comissão, eu estou propondo a renovação, a prorrogação para 30 dias, 30 dias impreterivelmente. Exatamente, ou seja, a partir do dia 9. Da pior das hipóteses, vai fechar dia 9 de agosto, certo? Mas, como eu digo, que tem que considerar 15 dias de prazo, aí depois tem mais duas vistas a ser concedido, tem prazo de 4 dias, tem 5 dias para poder fazer a leitura, enfim, tá? Segurança jurídica, eu estou propondo prorrogar o prazo por mais 30 dias, só para a gente concluir os relatórios. Ok? Tem um questionamento? Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado isso, para que a gente possa dar os encaminhamentos finais dessa comissão de inquérito. Obrigado à presença de vocês, obrigado por estarem aqui, obrigado a todos os vereadores que estiveram conosco nessa tarde. Um grande abraço a todos e amanhã tem a oitiva da doutora Ana Cristina. Boa tarde, muito obrigado.